antes de nós falarmos dele, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde nós vamos ver um pouquinho sobre o grande acontecimento para nós, chamado Pentecostes, e as suas consequências. Atos, capítulo 2. Quem tem a Bíblia da edição Ave Maria, página 1414. Amém ou misericórdia? Amém. Oh, glória, né? Então vejam bem, o que vai dizer o texto no capítulo 2? Vinda do Espírito Santo. Quem tem a edição Ave Maria, 1414, Atos dos Apóstolos. Se o irmão não achou, se ajuda aí. E quem não achou, depois vai ler em casa, Então diz assim, olha. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então estavam lá os discípulos todos reunidinhos, né, num lugar chamado cenáculo. E diz que de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Então eu gostaria que você entrasse nessa história comigo. Vejam bem, a palavra vai dizer que eles estavam todos reunidos. Imaginem vocês um lugar como esse, só que menor. A cidade, porque vai falar que a palavra vai dizer que eles estavam reunidos. E é bom a gente entender o seguinte: qual que era o ambiente que os discípulos estavam? O cenáculo, esse lugar onde eles estavam, era o mesmo lugar onde eles se reuniam, e Jesus havia feito a última ceia com eles. E imagine a situação que estava no coração deles, porque nós vivemos muito de memória, né? Às vezes você vai em algum lugar e aí você fala: puxa, foi aqui que aconteceu não sei o que, aqui a minha mãe fazia isso. Então quando a gente entra no ambiente, às vezes a nossa cabeça começa a viajar nas situações que aconteceram. Então os discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo, onde Jesus havia feito a última ceia com eles. E nessa ceia, o que tinha acontecido? Jesus tinha falado para eles que ele ia embora, o que iria acontecer. E aí ficou aquele tumulto, né? Quando você pega o Evangelho de São João, nós vamos perceber que Jesus faz algo diferente, né? O Evangelho segundo São João, ele dá aquela visão da partida, da despedida do Jesus que quis comer com eles para que ficasse gravado, né? O lava-pés, a humildade, o serviço. Jesus queria que ficasse gravado no coração dele o amor que eles tinham, que ele tinha por eles, né? O relacionamento, a intimidade de amizade que Jesus tinha com eles. Então tudo isso estava gravado na cabeça deles. E também, há algum tempo, eles tinham sofrido todo aquele momento onde Jesus é levado e sido condenado. Estava tudo na memória deles. Estava tudo meio confuso. Sem falar que a festa de Pentecostes em Jerusalém, todas as pessoas haviam subido para levar sua oferta, para levar aquilo que eles tinham colhido. Então a cidade, gente, estava lotada. E na cidade estava lotada não somente pelos judeus, mas pelos soldados romanos, doidinhos para pegar aqueles que falavam de Jesus, que andavam com Jesus. Então imagine vocês, eles todos presos no local, eles ouvindo um monte de gente falando lá fora, e eles ali desesperados, porque se alguém soubesse que eles estavam ali reunidos, com certeza eles seriam presos.
Era nesse ambiente que eles estavam. Todos atônitos, o que vai acontecer? Só que antes de Jesus partir, Jesus fala para eles o seguinte: não se afastem, fiquem juntos. Eu quero que vocês estejam juntos. Eu quero que vocês estejam unidos. Eu não quero que vocês estejam somente reunidos, mas eu quero que vocês estejam unidos. Permaneçam firmes. E é lógico, sem dizer que eles tinham uma presença na vida deles, que é aquela que é o elo da unidade, que é Nossa Senhora, junto deles. Aquela mãe que fala: olha, fazei tudo o que eles disserem. Eu sei que vocês não entendem muito bem, talvez nem ela entendesse, mas ela aceitava. Então ela mantinha acesa no coração deles o quê? A esperança. Olha, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus prometeu e Ele vai realizar. Então, nesse ambiente de medo, de covardia, porque pense vocês, vamos se imaginar, você andava com Jesus, você era da equipe de Jesus, e aí, quando Jesus mais precisa, você queima o chão por medo do que pode acontecer com você. Porque junto com eles estava quem? João, que permaneceu em pé, que era adolescente talvez. Não é verdade? Às vezes a gente fala que adolescente é aborrecente, mas cá entre nós foi um jovem que esteve de pé diante da crucifixão. Mas também estava Pedro. O que Pedro tinha feito para Jesus? Quando Jesus foi levado? Primeiro, quando os soldados entram para levar Jesus lá, quando Jesus está no Horto das Oliveiras orando, Pedro vem e quer defender. Não, eu vou levar, eu não vou deixar que leve o Senhor, eu vou te defender. Aí quando Jesus é levado e está sendo condenado, ele vai escondidinho, fica escondido pelos pilares lá do palácio, e aí uma mulher vê ele atrás da fogueira, né? Talvez com o coração gelado pela traição, não é? Porque a pessoa que trai, ela fica gelada, né? Aí uma mulher olha para ele e fala: ei, eu conheço você. Você não andava com Jesus? O que Pedro fala? Eu nem conheço, cara. Não conheço. Não era ele que tinha falado para Jesus que não ia deixar que levasse? De repente ele fala: não conheço. De jeito nenhum. Estão percebendo como uma vez que você anda com Jesus, não adianta você querer disfarçar, que você vai ser descoberto onde você quer que vá? Porque você se torna diferente, a companhia de Jesus torna você diferente. Ele tentou disfarçar, mas não dava, porque ele já não era mais a mesma pessoa. E então alguém bateu o olho e falou: você é alguém que anda com Jesus. Por quê? Porque o seu modo de viver denuncia isso. E era esse mesmo Pedro que estava no cenáculo. Você já imaginou a cara de Pedro olhando para a cara dos outros discípulos? Eles podiam até não falar nada, mas a gente entende bem o olhar quando uma pessoa olha para nós e fala: ah, eu conheço você. A pessoa pode até não falar, mas o olhar dela denuncia o que ela está pensando de você. Era nesse clima que os discípulos estavam. Clima gostoso, né? Medo, covardia, traição, se sentindo lixo, talvez querendo se suicidar de vergonha, mas ao mesmo tempo eles tinham uma presença de Nossa Senhora que com certeza dizia: fique em paz, alguma coisa vai acontecer, não sei o que é, mas vai acontecer. Sem falar das pessoas lá fora, os guardas, os judeus, aquele falatório, aquela coisa ruim, aquele clima chato na cidade, aquele medo de fazer as coisas, porque ainda estava viva o sofrimento de Jesus, a memória de Jesus, aquilo que tinha acontecido ainda estava vivo, e é nesse clima que os discípulos estão reunidos. E aí a palavra vai dizer que estando eles de portas fechadas, olha que coisa linda, estando eles de porta fechada, vai dizer aqui: de repente, versículo 2, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. Oh glória! É isso que o Espírito Santo faz.
Ele assusta, ele acorda a gente, ele chacoalha a gente. E aí vai dizer que entra como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Talvez com as pernas mole. Não é assim? O medo não faz isso? O medo não faz isso? Nós não fica neutralizado de medo. O que trava a gente para servir o Senhor é o medo. Porque nós nem recebemos a missão e já falamos, não vai dar. Não é assim? Quando alguém chama você para servir, a primeira coisa que você faz: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho estudo, o meu marido não vai deixar, ah, porque eu não vou ter horário, quem vai lavar minha roupa, quem vai passar minha roupa, ah, Senhor, não vai dar. A gente sempre dá um jeito. Então a gente fica paralisado, a gente fica sentado, esperando as coisas acontecerem. Olha o que o texto vai dizer. De repente apareceu então uma espécie de línguas de fogo. Imagine a cena, né? Aparece uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E versículo 4 vai dizer: ficaram todos pela metade do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém nada. Você está pela metade? Não. A palavra vai dizer que todos eles ficaram cheios. Nossa, é isso que é cheio? Cheio. Ficaram todos cheios.